A franquia Planeta dos Macacos começou em 1968 e perdura até hoje, em 2024, com mais um capítulo dessa história sendo lançado nos cinemas com o Planeta dos Macacos: O Reinado. Esse filme, que é o 10º da franquia já lançado até hoje, segue contando a história evolutiva dos macacos de superação e luta pela liberdade que começou lá em 1968. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai se aventurar nesse filme clássico com fatos e curiosidades que não te contaram sobre os bastidores de Planeta dos Macacos. Oi, eu sou o Raoni Soares, e o primeiro filme dessa franquia é considerado até hoje um clássico da ficção científica, sem falar do seu plot twist completamente inovador e chocante para a época. Isso coloca essa produção na lista dos filmes com finais mais impactantes de toda a história do cinema. Caralho, o maluco é brabo. Não à toa ele se tornou o filme mais bem sucedido daquele ano, além de ser o único filme da série clássica que foi indicado ao Oscar de melhor música original e melhor figurino. Além de ter concebido também o Oscar honorário pela criação de maquiagem a John Chambers. Nessa época, a academia ainda não tinha incluído a premiação a categoria de melhor maquiagem. A categoria foi criada somente a partir de 1981, depois dos inúmeros protestos que aconteceram nas premiações anteriores. Porra na cara dela, e aí, barraco, aí quebra, todo mundo fica quebrado. Só que muito antes de vermos essa obra-prima nascer no cinema, ainda em 1963, Pierre Boulle teve grandes inspirações em A Viagem de Gulliver, quando o personagem visita a Terra e se depara com cavalos dominando tudo. E também na Revolução dos Bichos de George Orwell para escrever o seu romance Planeta dos Macacos. Só que, levando em consideração, a pegada do livro é um pouco diferente do que a gente viu no filme. No livro, o protagonista chamado Ulysses Merrill e mais 2 exploradores se deparam com um planeta na órbita de uma estrela chamada B-Chance. Essa estrela realmente existe na vida real e ela se chama Alpha Orionis. E nesse planeta eles se deparam com macacos, que são seres superiores e inteligentes desse lugar, enquanto a raça humana é só diminuída, simples selvagens. Mas por causa da sua inteligência, Ulisses passa a ser visto como uma ameaça para a ordem vigente do lugar, por isso ele passa a ser caçado e torturado. No livro, a história é contada através do diário de Ulisses, que foi encontrado por outros 2 astronautas, mas que no final se revela como sendo mais 2 macacos daquele planeta. E o livro termina com esses 2 macacos dizendo que nenhum ser humano jamais teria inteligência o suficiente para escrever algo como aquilo. No livro também a civilização é bem mais futurista, possuindo carros, helicópteros e muitas tecnologias. O diretor do filme, William Kreiber, também tinha uma ideia mais futurista para o visual da cidade. Nessa ideia inicial, a cidade teria veículos voadores e construções modernas. E eles pensaram em filmar até mesmo em Brasília por causa do visual arquitetônico mais futurista do estado, mas claramente isso ia ficar absurdamente mais caro. Por isso o diretor optou por cortar caminho e optou por um visual bem mais primitivo e menos desenvolvido. Os carros foram substituídos por carruagem e cavalos, e as construções ganharam um ar bem mais simplória. Para a criação do visual da cidade, eles se basearam no trabalho do arquiteto espanhol Antoni Gaudí e também na aparência de uma cidade turca chamada Vale do Gormi, onde as casas aparentam ter sido construídas em montanhas. E para chegar nesse resultado, primeiro foram construídas estruturas de canos metálicos soldados. Sobre elas foram aplicados chapas de papelão. E sobre essas chapas foram utilizados sprays de espumas poliuretano, que naquela época ainda era pouco utilizado na indústria do cinema. Depois de seco, o papelão foi retirado e utilizaram gesso e cimento para chegar no resultado final. Eu vejo que essa decisão de tornar essa cidade bem mais simples colaborou para que os telespectadores não chegassem na conclusão rápido demais, o que só colaborou muito mais para que o plot twist desse filme se tornasse tão épico. E como eu já falei sobre o final do livro, a gente já vê que o filme mudou isso completamente. Não me diga! Além de terem mudado também o nome do próprio protagonista, que deixou de ser Ulisses e passou a se chamar Taylor. No filme a gente descobre que os personagens estavam esse tempo todo na Terra, e essa ideia sempre teve na história desde os primeiros rascunhos. Só que terem revelado isso apenas no final foi uma ideia que só surgiu depois, o que fez com que a produção tivesse que criar roteiros especiais com finais fictícios para entregar para os atores, deixando só os atores envolvidos com aquela cena final com o final verdadeiro. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério.
A ideia era fazer com que nenhuma outra pessoa soubesse do que aconteceria realmente no final, além de ser uma grande tentativa de preservar toda essa revelação. Esse plot twist levou milhões de pessoas ao delírio e foi uma das principais razões para fazer com que o filme ganhasse em 1970 uma continuação. Naquela época a indústria ainda não era acostumada a produzir esse tipo de sequência. E um detalhe é que foram filmados 4 finais diferentes para o filme, e o que acabou indo para o corte final foi escolhido pelo próprio ator Charlton Heston. Um outro detalhe sobre o ator é que ele teve gripado por boa parte das gravações, e ao invés de simplesmente esperarem ele ficar melhor, os produtores escolheram seguir com as filmagens porque acreditavam que a rouquidão que isso causava na voz do ator fornecia uma profundidade interessante ao personagem. Mas você acredita nisso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, porque pra mim isso foi só uma desculpa esfarrapada que eles arranjaram depois, porque a gente sabe quanto mais tempo leva pra terminar um filme, mais caro ele fica. E só por causa de você ainda não fazer a mínima ideia sobre o que eu tô falando, depois de conseguir fugir dos domínios dos macacos, o protagonista Taylor tá andando pela praia do planeta, então ele se depara com as ruínas da Estátua da Liberdade. Isso faz com que ele perceba que o seu objetivo inicial de regressar para a Terra foi muito bem sucedido, e que os seus planos de fugir daquele planeta se tornaram naquele momento completamente impossíveis, uma vez que ele estava em um futuro distópico do seu próprio planeta. Bem certo, né? Olha aqui, ó, olha aqui, Cia! Caralho! Um fato curioso é que quando fez um acordo para conceder os direitos de adaptação do filme, Pierre Boulle não acreditava de jeito nenhum que o Planeta dos Macacos pudesse ser filmado. Ele recebeu 100 mil pelos direitos das filmagens e festejou quando recebeu o dinheiro, mas o produtor Arthur P. Jacobs disse que ele veria o resultado. Bem, o filme arrecadou quase 34 milhões em bilheterias, e eu acho que no final Pierre não só viu esse resultado nas telonas, como também eu acho que ele se arrependeu completamente por ter recebido tão pouco se considerarmos a quantidade de dinheiro que o filme arrecadou. No final, os 5,8 milhões de custos para a produção do filme não foram absolutamente nada. Por mais que isso tenha feito com que esse filme se tornasse nos anos 60 um dos filmes mais caros já feito até então. Vale dizer que do total desse valor, 17% foram utilizados apenas em maquiagem. E isso fez com que o filme entrasse pro Guinness Book. Eu tô muito longe de entrar pro Guinness Book por qualquer motivo. Mas se tem uma coisa que eu absolutamente não quero é que esse vídeo não ganhe o seu like nesse momento. Então já clica no joinha aqui embaixo se você estiver curtindo o conteúdo até aqui. Esse filme foi gravado no Arizona, isso quer dizer que os atores tiveram que lidar com altas temperaturas, o que tornava as gravações bem complicadas por causa de toda a maquiagem e das próteses. E por outro lado, a gente vê que essa maquiagem foi tão caprichada que ela se tornou até mesmo referências até os dias de hoje pelos profissionais da área. Embora atualmente a gente veja cada vez mais efeitos de CGI e muito menos efeitos práticos. Como já falei, a maquiagem foi uma das partes mais marcantes desse filme, tanto que ele rendeu o Oscar honorário a John Chambers. Só que na verdade é que nos bastidores a equipe teve que enfrentar muitos desafios para conseguir criar tudo isso. A começar que os atores tinham que acordar absolutamente todos os dias às 5 horas da manhã para começar a se maquiarem às 7. A maquiagem de alguns personagens, como o da Doutora Zaius, levava 3 horas e meia para ficar pronta. E para conseguirem entregar esse resultado, John Chambers treinou a sua equipe para que eles conseguissem fazer as maquiagens entre 5 e 6 horas. Mas é claro que depois eles conseguiram reduzir muito mais esse tempo, conseguindo fazer a maquiagem entre 3 e 4 horas. Só que para isso, enquanto os atores acordavam às 5, os maquiadores acordavam às 4 da manhã para preparar tudo e ir pro set fazer manutenção. Um dos problemas com toda essa maquiagem e prótese se mostrava na hora dos atores comerem, porque como demorava muitas horas para aplicar e retirar tudo, eles tinham que comer usando essas próteses. Por conta disso, no começo os atores tinham que recorrer a espelhos para conseguirem colocar o talher na boca sem danificar as próteses. Uma outra opção encontrada foi escolher milkshake pro almoço por causa dos canudinhos para facilitar o consumo. Gente, não sabia disso não. Foi. Um ponto muito interessante é a nave dos astronautas, que é chamada de Liberty One. O projeto dessa nave ficou nas mãos de William Creeber e do designer Holder Maxey. Para cenas que mostravam o interior da nave, foi construído um cenário dentro de um estúdio. Já nas cenas onde se via o exterior da nave,
nave foi construído um modelo em tamanho real com 7 metros e uma miniatura de cerca de 1 metro. A miniatura foi usada nas cenas em que víamos a nave na água mais à distância, enquanto o modelo de 7 metros foi usado na cena em que os atores interagiam diretamente com a nave. Esse modelo foi construído com madeira compensada e chapas de aço, mas tudo o que a gente vê dela é a parte superior que ficava na superfície da água depois da queda da nave dentro dela. E dentro dela havia nada mais do que uma simples plataforma para fazer com que os atores conseguissem se lançar para fora no momento certo. A miniatura pequena foi feita com chapas de metal e afundada dentro de um tanque. Essa cena teve que ser gravada em câmera lenta porque essa miniatura afundava muito mais rápido se comparado à nave em seu tamanho real. A cena que a gente vê nesse momento se trata de uma simples pintura que representava o horizonte do planeta. Já a cena final da Estátua da Liberdade foi filmada na costa do Pacífico, perto de Los Angeles. E para fazer essa cena foram usadas miniaturas e também uma técnica chamada matte painting. Matte painting nada mais é do que uma pintura para representar um cenário ou uma paisagem presente naquele momento. Como por exemplo, a cena da nave afundando que eu acabei de falar foi feita com essa técnica. Na época do filme, a técnica era feita usando quadro de vidros, mas hoje em dia ela é feita através de 2D e 3D. Agora eu saquei! Para essas filmagens, eles usaram miniaturas da tocha e da coroa da estátua, posicionadas em um andaime de cerca de 23 metros para dar a perspectiva certa. O Planeta dos Macacos é um reflexo completamente perturbador da realidade mundial que se via nos anos 60, servindo de metáfora para arrogância, prepotência e preconceitos humanos, frisando muito em pontos que afetavam diretamente as pessoas, como a Guerra Fria e os direitos civis. Como a gente bem sabe, esse filme marcou toda uma geração e se tornou uma franquia muito bem sucedida, mas tudo graças a esse filme de 1968. Mas e aí, você já sabia sobre esses detalhes de Planeta dos Macacos? Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre filmes, séries, desenhos e quadrinhos. Eu já tenho vídeos falando sobre outros filmes aqui no meu canal, vou deixar eles aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!